Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui, dica gratuita do Monster Concurso para você que está se preparando aí para o concurso da Polícia Federal. Coisas que só acontecem no Monster, né? Dicas gratuitas, você não precisa fazer nada, né? Não precisa pagar nenhuma taxa. É só se inscrever aqui no canal do YouTube, né? Ativar as notificações para você receber sempre aí os nossos conteúdos, ficar sabendo aí quando a gente postar alguma dica nova, quando a gente fizer alguma coisa bacana aí. E claro, né? Uma forma bacana de retribuir a gente, já que é totalmente gratuito, seria deixar seu like, fazer um comentário aí para a gente ver se vocês estão gostando, né? Ver se a gente precisa melhorar alguma coisa, o que mais a gente pode oferecer para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Carolina, eu sou professora aqui no Monster Concurso. Dentre as matérias que eu leciono aqui, uma delas é a de arquivologia. E eu gosto muito de falar de arquivologia, é um tema que vem sendo cobrado aí nos últimos concursos, né? É um tema que vem sendo cobrado com mais frequência. Nos cargos da Polícia Federal já era comum, mas nos concursos estaduais também, né? Principalmente para escrivão, para agente, concursos de prefeitura, concursos ali da área executiva, né? Vem cobrando também, porque é algo que você, enquanto servidor público, precisa conhecer a depender ali do seu cargo. O tipo de rotina que você vai trabalhar no seu dia a dia vai exigir de você o conhecimento de técnicas, né? De princípios, de instrumentos que você deve utilizar na gestão de documentos, né? Esses documentos que vão estar passando ali por você diariamente com muita frequência, né? Quem trabalha em órgãos públicos, quem já trabalha, já conhece da rotina, até nas empresas privadas mesmo, claro, mas quem trabalha aí com o dia a dia do órgão público, eu sou servidora pública, posso garantir para vocês que o número de documentos com que a gente lida é muito grande e a gente precisa saber receber esses documentos, tomar cuidado na hora da produção para não fazer de forma exagerada, né? Respeitando aí as regras de economicidade, de eficiência, né? Cuidar bem do arquivo para a gente poder encontrar com facilidade uma informação quando a gente precisar, saber preservá-lo, conservá-lo, restaurá-lo se necessário. Então isso tudo aí a gente aprende dentro dessa matéria de arquivologia. Então o que eu fiz? Como a gente já tem algumas aulas aí no YouTube para vocês, né? Dando um norte a respeito da arquivologia, e tem uma, inclusive, aí para o concurso da Polícia Federal, a gente não apaga as aulas, a gente vai deixando aí para vocês terem sempre acesso. Como a gente não teve muita alteração em relação ao conteúdo, eu falei assim, hoje eu vou levar um negócio diferente para o pessoal. Vou levar umas questões, porque quando a gente vai estudando, a gente precisa ter métodos para memorizar o que a gente estudou. Então, uma das formas de memorização que a gente tem é a forma de resolução de questões. Conforme você vai resolvendo as questões, você vai identificando ali onde você está falhando, onde você precisa melhorar e também vai ensinando para o seu cérebro que aquelas informações são importantes, que você precisa gravá-las, que você precisa retê-las ali na sua memória para conseguir fazer uma boa prova depois. Então, uma das formas que a gente tem, né? Você tem aí acesso ao curso do Monster, então você faz o curso, você tem a videoaula lá no nosso curso, você tem um material em PDF para você fazer a leitura, fazer suas anotações, fazer os grifos que você achar necessário ali, né? Usar seu marca-texto à vontade, onde você achar que é um ponto importante. E depois você ainda tem que fazer revisões periódicas com exercícios para poder testar aí suas habilidades, ficar simulando, né, a prova e como você se sairia nela. Então vamos fazer isso aqui hoje. Chega de enrolação, vamos começar logo. Eu trouxe 10 questões para vocês. Conforme a gente for resolvendo junto aí, a gente vai comentando um pouco, né, a respeito da própria matéria, o porquê da questão. Tô deixando aqui para vocês o meu Instagram. Meu Instagram é Ana Carolina do Bem. Se porventura vocês quiserem, podem estar me seguindo por lá. Eu sempre dou dicas a respeito dos concursos, né? Dessa matéria, de algumas outras matérias também que eu leciono. E eu posso estar tirando dúvidas. Eu sempre me coloco à disposição aqui do aluno para tirar dúvidas aí referentes à matéria, né? Às vezes surge alguma dúvida que você fica curioso, tem algum questionamento para fazer, pode me chamar lá no direct que eu respondo assim que possível, tá? Então vamos começar aqui. A primeira questão que eu trouxe para vocês, todas essas questões são de concursos recentes e vocês vão observar como é que é a pegada aí da banca, né? A gente trabalha com essa questão de certo e errado dentro do CESP-Sebrasp.
Então, eu trouxe questões só nesse formato para a gente já ir exercitando. A legislação brasileira reconhece a gestão de documentos de arquivo como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. Acerca da arquivologia, julgue o item que se segue. Antes de mais nada, apenas lembrar a vocês que sim, como consta aí no edital de vocês, a gente tem uma legislação arquivística. Às vezes o aluno pega a arquivologia para estudar, pensa que não vai ter que ler nenhuma legislação, não vai trabalhar com lei seca. Para regras de arquivologia, a gente tem sim, tá? Várias legislações, né? Temos algumas mais pontuais, tem até uma aula minha aí que fala sobre isso, quais são as legislações específicas que você tem que estudar. Mas arquivologia não é matéria apenas doutrinária, não é matéria apenas ali de referência jurisprudencial, como em outras matérias aí que você poderia analisar. Quando a gente pensa em direito administrativo, por exemplo, a gente vê normas esparsas e não vê um código. A arquivologia é parecida, a gente tem normas esparsas, né? E aí você consegue encontrar aí no site, por exemplo, da Nobrad, você encontra aí para acessar essas legislações. São normas soltas, mas ali não é só doutrinário também, você tem base legal para estudar, para levar para a tua prova. Aqui vai falar para vocês sobre o princípio da proveniência. Olha a pergunta. É o princípio da proveniência que dá ao documento de arquivo a singularidade para diferenciá-lo de outros tipos de documento. Quando a gente vai pensar aqui na matéria, a gente tem que lembrar do estudo de princípios. Um dos princípios mais importantes que a gente tem é o princípio da proveniência. Porém, da forma que está colocado aqui, a referência que está fazendo a questão não é ao princípio da proveniência. Por quê? O que dá ao documento de arquivo a singularidade para diferenciá-lo de outros tipos de documento, se em termos de ação, a gente poderia dizer que é a organicidade do documento. Por quê? Quais tipos de documento que a gente está diferenciando? A gente tem que diferenciar, quando a gente começa a estudar arquivologia, os documentos de arquivo, dos documentos de centro de documentação, dos documentos de biblioteca e dos documentos de museu. Cada um tem a sua finalidade. O museu serve para uma coisa, a biblioteca para outra, os centros de documentação para outras, né, que a gente chama de SEDOC, e os arquivos para outras. No que tange especificamente ao arquivo, o que dá essa distinção entre os demais é a sua organicidade, ou seja, o seu contexto de produção, a sua necessidade de acumulação por ter correlação ali com as atividades exercidas por quem está gerindo ali, quem está mantendo aquele arquivo. Então, quando eu penso por esse aspecto, a questão já fica errada. Se eu quisesse que a questão ficasse certa em termos de princípio, se eu quisesse só trocar aqui, é o princípio da, né? Que, ao invés de proveniência, que dá ao documento de arquivo a singularidade para diferenciá-lo de outros tipos de documento, talvez, eventualmente, eu poderia chutar aqui, trocar o princípio da proveniência pelo princípio da unicidade. Porque a gente tem um princípio, que é esse princípio da unicidade, onde a gente diz que todo documento é único dentro do seu contexto de produção. Talvez caberia aqui como alternativa correta. Fato é que nem está falando do princípio da unicidade e nem está falando do princípio da proveniência. O princípio da proveniência não é isso. O princípio da proveniência é o princípio onde a gente respeita os fundos, onde a gente respeita ali depois a ordem original, onde a gente mantém ali a organização dos arquivos e assim por diante. Não tem a ver com isso, não. Então, nossa alternativa aqui, ela seria errado, nós marcaríamos como uma questão incorreta. A questão número 2 ainda fala a respeito da proveniência, olha só. A proveniência arquivística está relacionada à aplicação do princípio do respeito aos fundos, acabei de falar com vocês, né? Na organização de arquivos. Através dela é possível identificar as entidades produtoras de arquivo. Perfeito. Aí sim está falando de princípio da proveniência. De acordo com o conceito de fundo, são produtores de arquivos pessoas físicas em cargos públicos. Gente, aqui o que está querendo perguntar para vocês é quem pode produzir arquivo, quem pode acumular documentos de arquivo, quem pode manter um arquivo. Então, aqui está te perguntando a respeito das entidades mantenedoras. Quem são as entidades mantenedoras? De acordo com a lei, não são só pessoas físicas em cargos públicos. Vão poder ser entidades mantenedoras aí, pessoas, os órgãos públicos,
as empresas privadas, né, os comércios, os escritórios, as empresas em geral. A gente vai ter também uma associação, uma igreja, ela tem também essa capacidade de manter, e também teremos as pessoas físicas ou as entidades familiares. Então, uma família pode ter um arquivo, você, pessoa física, na sua casa tem o seu próprio arquivo, eu tenho o meu, né? E aí, órgãos públicos a gente tem muita facilidade de visualizar, claro, né? E arquivos de empresa privada. De certa forma, todo mundo pode ter arquivo. Ou seja, o que faz essa questão ficar errada é dizer que são produtores de arquivo pessoas físicas em cargos públicos. Eu ocupo um cargo público, mas não é por isso que eu tenho um arquivo de pessoa física. Eu tenho um arquivo de pessoa física porque a lei me permite e trata do meu arquivo pessoal dentro da lei. Ah, professora, mas por que a lei vai falar do seu arquivo? Que importância tem o seu arquivo? Olha, o meu arquivo não tem tanta importância para vocês. Ele é um arquivo, assim como de vocês, que tem importância pessoal. No seu arquivo você guarda os seus documentos pessoais, né? O registro das suas informações para provar as suas atividades, para provar a sua própria existência. Mas, eventualmente, certos tipos de pessoas, eles vão ter ali um arquivo de interesse social. Uma vez que uma pessoa física tem o seu arquivo declarado como de interesse social, esse arquivo passa a seguir várias regrinhas ali da lei para a gente poder mantê-lo, né, conservá-lo. Por exemplo, ele não pode ser tirado do país. Se ele for vendido, né, ele não pode ser vendido em partes, eu tenho que vender todo o contexto, inclusive por causa desse princípio aí, os princípios que a gente tem do arquivo. O arquivo tem que ser um só, a gente tem que respeitar os fundos. Então, tem várias regras aí para o arquivo da pessoa física. Ah, mas eu não estou entendendo, para que pessoa física, qual que é o interesse social? Olha, pensem comigo numa pessoa notória e numa pessoa muito importante. Então, por exemplo, Chico Xavier. Imaginem quantos documentos importantes, né? Chico Xavier não vai ter só dentro de um arquivo dele contas a pagar, não vai ter só documentos ali de formação, ele vai ter escritos, ele vai ter publicações, ele vai ter as cartas de psicografia ali, e isso tudo poderia ser de interesse social. Não é o caso no Brasil, porque não foi declarado. Para isso é necessário um decreto, né? Um decreto que é feito com essa finalidade aí de declarar esse fim social. A gente tem, por exemplo, em termos de decreto, e um exemplo que eu posso dar para vocês de arquivo privado, né, arquivo de pessoa física, que se transformou num arquivo de interesse social, é o do Oscar Niemeyer, né? É um dos exemplos. Empresa pública, empresa privada também pode ter essa situação. Por exemplo, se eu não me engano, o da Brahma, ou da Antártica, alguma cerveja lá no período Lula tem um decreto que transformou aquilo ali de interesse. Toda a história ali da cervejaria no Brasil transformou aqueles documentos ali, né, documentos que a gente fala ali de valor secundário, né, que contam a história da instituição, em documentos de interesse social, de interesse nacional ali. Então, não, essa questão também fica incorreta, porque ela poderia ficar correta se eu dissesse, de acordo com o conceito de fundo, um dos produtores de arquivos são as pessoas físicas, ficaria correta. Ou se eu dissesse, de acordo com o conceito de fundo, são produtores de arquivo órgãos públicos, empresas privadas, pessoas físicas e entidades familiares, ok? Questão número 3. Segundo a Lei Federal 8159 de 90, conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente, é entendido como técnica de arquivamento. Olha só, essa é uma das legislações que eu falo que o concurseiro que vai realizar aí uma prova, né, vai participar de um certame em que tenha arquivologia, precisa conhecer. Não só conhecer o número da lei, precisa ler a lei, precisa saber a letra da lei, porque caem às vezes nas questões o próprio texto. Esse trecho aí ele foi extraído exatamente do artigo 3º da 8159.
A 8159, ela vem trazer para a gente a política nacional, né, de arquivos. Então, a gente tem uma regra a ser seguida aí em termos arquivísticos. A nossa lei maior e a mais importante aí para a gente estudar em termos de concurso vai ser essa aqui, a 8159, que ela começa a dar os nortes ali, as bases, e ela traz alguns conceitos muito importantes. Nessa questão, por exemplo, está perguntando exatamente que conceito é esse. E está dizendo que é o conceito de técnica de arquivamento. Essa questão, gente, ela está incorreta, porque esse conceito aqui, conceito que está perfeito, extraído ali do artigo 3º, é o conceito de gestão de documentos. Então, gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas que eu vou fazer para administrar os meus documentos de arquivo. Como eu vou administrá-los? Aí a gente usa aqui nas aulas, né, quem é meu aluno no curso regular já sabe, usa o mnemônico PATUA. A gente diz que produção, avaliação, tramitação, uso e arquivamento. São essas palavrinhas aqui, são as fases que a gente tem, né? As fases dentro da gestão de documento, elas são muito cobradas em prova. Então, a gente usa esse mnemônico para poder gravar aí e não esquecer quais são as fases da gestão de documento. Aqui, dentro do contexto, né? Dentro da letra de lei, não vem na mesma ordem. A gente organiza, né? Para você conseguir ter uma referência aí. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui, né, o PATUA. Não sei se com a caneta azul fica muito bom para vocês verem, né? Mas aí seria produção, avaliação, tramitação, uso e arquivamento. Essas palavrinhas, esse inicial aqui das palavrinhas, né, forma esse mnemônico PATUA que a gente utiliza para lembrar o quê? As fases, né, que passam ali a gestão de documento. A gestão de documento ela vai passar pela produção efetiva do documento, a criação do documento, vai passar ali pela tramitação, que é um serviço, por exemplo, de protocolo, onde você expede o documento, envia para a secretaria A, para a secretaria B, dá andamento, né, faz caminhar o documento. Pelo uso propriamente dito, que é quando você utiliza o que está contido de informação no documento, faz uso dele ali, porque o documento está sendo utilizado com regularidade, você está resolvendo um problema relacionado a ele, por exemplo. A avaliação, que é o processo onde eu vou avaliar para poder dar a destinação ao documento. Então, esse documento, eu vou fazer o que com ele? Agora que eu já usei, eu vou guardar ele por um tempo, eu vou eliminar. Nossa, esse documento é importante, tem um valor histórico aqui, né? Vai além dos fins administrativos, então eu acho que eu vou guardar ele no meu arquivo permanente. Isso é a avaliação. E o arquivamento, de fato, né? Que é quando você ali direciona o documento para a guarda ali, ou uma guarda a gente tem três fases aí, né? Ou aguarda ali no arquivo intermediário ou no arquivo permanente, ok? Então, seria essa questão aqui, ela também ela tinha tudo, eu tô sem apagador. Não, tá aqui, achei. Essa questão, ela tinha tudo, gente, para ficar correta, porque ela traz a própria letra de lei. O que fez ela ficar errada, então, foi essa parte aqui. Toda hora eu volto. Essa parte aqui de técnica de arquivamento. A professora não entende muito de noções de informática, não. Então, dá uns erros 30 aqui de vez em quando, né? Tem que chamar o Rodolfo, porque não é comigo, não. Então, eu brigo um pouquinho com o slide, mas a gente depois se resolve. Então, qual que é a parte que fez a questão ficar errada? O nome aqui, o que é entendido como técnica de arquivamento, quando, na verdade, isso aqui é o quê? Gestão de documento, ok? Então, agora sim, a questão número 4. Os documentos de arquivo recebidos pelo protocolo que sejam considerados ostensivos devem ser encaminhados diretamente ao destinatário, sem serem abertos ou registrados. Então, o que está falando aqui? Está falando comigo sobre as atividades de protocolo. Acabei de falar com vocês que dentro da gestão de documento, a gente trata da tramitação do documento. Então, o documento ele é produzido, ele é recebido ali na instituição, ele perpassa ali pelo setor de protocolo, que vai verificar, vai fazer o registro, vai encaminhar para a pessoa responsável e assim por diante. Porém, a gente tem um limite na legislação, na Lei de Acesso à Informação. Dentro da nossa Lei de Acesso à Informação, que não é
propriamente uma lei de arquivologia, mas que sempre é cobrada nos concursos de arquivologia, a gente tem regras a respeito da natureza dos documentos, se é um documento assim que eu posso ou não posso abrir. Então, aqui nessa questão está falando dos documentos ostensivos. O que são os documentos ostensivos? Documentos ostensivos, pessoal, são aqueles documentos que qualquer pessoa pode ter acesso. É o contrário do documento sigiloso. Então, o que fez essa questão aqui ficar incorreta também? Mais uma questão incorreta para a gente analisar. Os documentos de arquivo recebido pelo protocolo que sejam considerados sigilosos devem ser encaminhados diretamente ao destinatário, sem serem abertos ou registrados. Por quê? Os sigilosos e não os ostensivos são aqueles documentos que eu não posso tomar conhecimento do teor. Se eu não posso tomar conhecimento do teor, logo eu não posso abrir o documento. Ah, mas como que eu vou fazer o registro? Eu vou registrar ali como sendo um documento de natureza sigilosa e não vou colocar, por exemplo, qual que é o assunto, um resumo dos fatos, detalhes, isso aí eu não vou ter acesso, né? É como se você imaginasse uma correspondência. Então, vamos supor, você recebe aí, você é o síndico do seu prédio e no seu prédio tem uma caixa de correio única. E aí vocês combinaram aí entre os condôminos que no prédio de vocês as correspondências vão ser retiradas lá da caixa de correio pelo síndico e entregues em cada casa. Quando o documento é do síndico, seu documento, chegou aí uma carta no seu nome. Você vai pegar ela e vai abrir e vai saber do que se trata, ok? Mas e quando for para o seu condômino? Você simplesmente vai entregar. Te atrapalhou na função da entrega? Não, mas te atrapalhou na função do conhecimento. Então, se você tivesse que registrar ali cada carta que você recebe, de cada apartamento que pertence e para cada pessoa que foi destinada, no seu serviço de protocolo, você consegue fazer. Agora, se você tiver que colocar o assunto de cada uma, aí você só consegue colocar das suas. Por quê? O sigilo da correspondência dos seus vizinhos não te permite saber do que se trata, tá? Então, aqui no serviço de protocolo, o máximo que dá para saber é a data que chegou, de onde veio, mas a natureza ali, o teor do documento, você não vai ter conhecimento dos dados contidos ali da informação. A questão fica errada, então, por causa dessa palavra ostensivo. Os documentos ostensivos são aqueles que qualquer um pode abrir, tá? Vocês vão lembrar aí de ostentação. O que é ostentação? Ficar se amostrando ali, não é? Então, todo mundo pode abrir o documento ostensivo. Agora, se for sigiloso, de fato, nós vamos encaminhar diretamente para o destinatário, sem abrir, sem fazer os devidos registros ali, que o protocolo me pede uma série de etapas, eu não vou fazer, tá? Gente, como que eu consigo sumir? Achei. Achei. Questão número 5. E aí a gente vai fazer essa questão e vai dar um intervalinho aqui, né? Pra gente parar um pouquinho, refletir, e aí eu volto no próximo bloco com mais 5, combinado? Então, olha aqui, questão número 5. De acordo com Paz, quem é Paz? Marilena Leite Paz. É um dos maiores nomes que a gente tem aí de referência para estudo doutrinário de arquivologia. Então, quando vem concursos de arquivologia e vem referência bibliográfica, pode ter certeza que vem o nome dela. Às vezes vem Belotto ali também, mas ela é um dos nomes mais citados aí como referência bibliográfica de arquivologia. Então, de acordo com essa grande referência que a gente tem, dependendo do aspecto sobre o qual são estudados, os arquivos podem ser classificados segundo a área de atuação, os estágios de evolução, a utilização da informação e a natureza dos documentos. Aqui, gente, tem uma pegadinha. A gente está falando a respeito da forma de classificação dos arquivos. E nós vamos, de fato, classificar os arquivos de 4 maneiras. Porém, foi trocado aqui na questão os nomes, né, de cada classificação. Então, vamos fazer o seguinte, agora a gente dá uma pausa aí, dá uma interrompida, para vocês até pensarem um pouco na questão, né, dá uma espairecida, pega uma água, pega um café, daqui a pouquinho eu volto com a resposta dessa questão aqui, combinado? E aí a gente faz mais outras 5 questões para a gente fechar a nossa dica do dia. Até daqui a pouquinho.
Voltamos aí, pessoal, com nossa matéria de arquivologia, revisão para a Polícia Federal. Espero que você tenha voltado aí comigo, não tenha desistido nesse intervalinho, hein? Tô contando com sua participação aqui e tô contando que a gente vai gabaritar uma questão apenas, pelo menos uma, né, gente, das questões que a gente tem aí, apenas com essa nossa revisão básica, porque eu trouxe aqui para vocês hoje o que é mais cobrado, né? Então a gente para aí, né? Eu parei, dei uma pesquisada na banca, vi as últimas questões e tenho visto com muita cautela, antes de passar para vocês, qual é o maior índice, né, de cobrança dos temas. Então, por exemplo, quando eu peguei princípios lá no primeiro bloco, por que eu trouxe duas questões sobre o princípio da proveniência? Porque é o princípio que é mais cobrado. Ah, eu poderia ter trago algo sobre pertinência temática? Poderia, mas o princípio da pertinência temática é o menos cobrado. Por quê? Porque ele é um princípio em desuso, ele é o princípio contrário àquele princípio da proveniência que a gente falou. Quando a gente falou da proveniência, a gente falou que respeita-se os fundos. No princípio da pertinência, não, a gente olha o tema para poder fazer a organização do arquivo. Por isso a gente fala pertinência temática. Ele não é utilizado mais, né? Ele caiu em desuso e às vezes ele vem na prova só para você escorregar ali. Mas cai uma em 100 questões, então não foi sobre ele que eu falei. Então, pegamos uma questão sobre gestão de documentos. Por quê? Uma questão sobre gestão de documentos que é o segundo tema mais cobrado aí pela CESP em termos de matéria de concurso para arquivologia, né? Então, você tem um tópico do edital muito grande, né? O tópico do edital de vocês, que fala sobre arquivologia, ele aborda praticamente uma matéria completa de arquivologia. E não vale a pena a gente ficar aprofundando em detalhes aqui, né? Principalmente aqui, que é só uma revisão, é uma dica para vocês, ficar aprofundando em cada um dos pontos, quando na verdade vocês não estão fazendo uma prova para serem arquivistas, né? Vocês estão fazendo uma prova de noções de arquivologia. Então, as noções da arquivologia, vocês têm aí no curso completo aqui comigo no Monster. A gente tem tópico por tópico do seu edital. Cada tópico gerou pelo menos uma aula aí, né? Alguns tópicos maiores, como gestão de documentos, por exemplo, pode gerar 2, 3 aulas. Mas aí a gente aborda o edital de forma completa. Aqui hoje não, são só uns exercícios para descontrair, para poder mostrar para você que você consegue resolver sim esses exercícios, se você prestar atenção nos detalhes, nas palavras-chave aí, e quem sabe a gente aproveitar esse conhecimento que a gente está tendo aqui e dar a sorte, né? Sorte para quem estuda não existe, né? Mas ter aí a possibilidade de cair questões similares, né? Ou conforme a gente está aprendendo aqui, algum detalhe ou outro ajude você aí a selecionar a alternativa correta na sua prova. Então, a gente parou na questão número 5, né? A gente vai dar sequência nela aqui. Eu estava explicando para vocês que nós temos o questionamento em cima de uma doutrina, né? A referência bibliográfica da Maria Helena Leite Paz, e ela fala que dependendo do aspecto sobre o qual são estudados, os arquivos podem ser classificados segundo a área de atuação, os estágios de evolução, a utilização da informação e a natureza dos documentos. Aí, para essa questão ficar correta, a gente precisa fazer alguns apontamentos. Então, vamos lá. Para essa questão ficar correta, eu vou dizer que eu posso considerar a atuação, eu posso considerar os estágios de evolução, eu posso considerar a natureza dos documentos e aqui eu vou tirar a utilização da informação e vou colocar, por exemplo, enquanto as entidades mantenedoras. Então, a Maria Helena, de fato, ela faz a classificação. Não sei se ficou bom com esse pincel azul, eu fiquei de conferir no intervalo, acabei me esquecendo, vocês me desculpem. Mas aqui eu coloquei para vocês em relação às entidades mantenedoras. Então, como essa questão ficaria correta? Ficaria correta se eu dissesse que a classificação dos arquivos ocorre de 4 formas, de acordo com a doutrina dela, né? A doutrina da Maria Helena Paz. De acordo com, na ordem dela, inclusive, vem assim, de acordo com as entidades mantenedoras, a atuação, os estágios de evolução e a natureza dos documentos. Vou aproveitar aqui e explicar para vocês cada um deles, né? Já é bom saber para a gente levar para o concurso. Em relação às entidades mantenedoras, é em relação a quem pode ter o arquivo. A gente falou lá no bloco passado, né? Então,
ela vai separar como empresas públicas, né, órgãos públicos ali, né, órgãos da administração pública podem ter arquivos. Ela vai dizer que as empresas privadas, né, ela vai chamar de entes comerciais, ela vai dizer que associações podem, pessoas físicas e entidades familiares. Então, de acordo com as entidades mantenedoras, ela faz a classificação em 4 e na classificação ela subdivide aí as entidades mantenedoras em mais 4, né? As comerciais, as da administração pública, as comerciais, né? As familiares e as pessoais. Então, em resumo, repete um pouco da letra da lei, mas troca um pouquinho os termos, né? Porque a lei vem falando, né? Órgão público, empresa pública ou órgão privado, qualquer um que tenha vínculo com a administração, mais a empresa privada, mais as pessoas físicas. Então, engloba todo mundo aí. Em relação aos estágios de evolução, ela está falando sobre o ciclo vital dos documentos, ou teoria das 3 idades. Tema também que é muito cobrado aí no concurso, tem que dar atenção especial para ele. Ele está lá no top temas para cobrar em arquivologia, né? Em relação aos estágios de evolução, a gente vai considerar o ciclo de vida de documentos como documentos de primeira, segunda e terceira fase, considerando que a primeira fase vão ser os documentos de fase corrente, o de segunda de fase intermediária e o terceiro de fase permanente. A gente não vai ter tempo aqui de detalhar cada um deles, mas a gente precisa saber que os documentos de valor primário, né, que é aqueles documentos que a gente tem para provar de fato ali as atividades da administração, as atividades relacionadas àquela entidade mantenedora, são ali o valor primário dele. Então, fins fiscais, jurídicos, administrativos, estão todos incluídos ali no valor primário. Esses documentos, eles costumam estar ali na primeira fase, que são os documentos correntes, você usa toda hora, e nos documentos de fase intermediária, que é aquela fase onde você já utilizou ele, mas você está segurando ele ali porque ele ainda tem esse valor primário, ele pode servir para provar alguma coisa. Já os documentos de fase permanente são os que de fato vão ser guardados aí de forma permanente. É quando você decidiu que o seu valor ele não se encerrava ali apenas no primeiro, né, no valor primário. Ele tinha um valor secundário, um valor histórico, ele serviria ali de prova da história da instituição, ele tem um valor que merece ser resguardado ali por um longo tempo. Então, ele vai para o arquivo permanente e não vai ser, por exemplo, eliminado como os outros que podem ser jogados fora porque acabou seu prazo, não tem mais utilidade. É um documento que você vai guardar de fato. Então, em relação às entidades mantenedoras, a gente subdivide em 4. Em relação aos estágios de evolução, a gente subdivide a explicação em 3, né? Corrente, intermediária e permanente. Em relação à atuação, a gente está falando da forma onde o documento vai estar colocado dentro da instituição, dentro da entidade mantenedora. Então, a gente vai falar que a atuação ela pode ser central ou ela pode ser setorial. Então, a gente está dizendo basicamente que a gente pode ter arquivos dentro de setores, né? Voltados ali para os assuntos específicos, especialmente os arquivos correntes, né? A gente vai setorizar, porque é um documento que você está mexendo mais, você vai precisar dele com mais frequência, então você deixa ele mais próximo ali da pessoa, mais próximo do servidor, por exemplo, na administração pública. Já os arquivos centrais são aqueles que eu posso guardar vários tipos de documentos ali da minha instituição, porque eu já não estou usando muito mais, já não preciso mexer com ele o tempo todo, então ela divide aí em relação à atuação nessas 2 classificações, né? Centrais, né? Arquivo central e setoriais, que são os arquivos dentro dos setores, dentro dos departamentos, mais próximo da pessoa que está movimentando aquele documento. Em relação à natureza dos documentos, a gente acabou falando na questão anterior, porque a natureza dos documentos diz respeito ao seu sigilo. Então, os documentos, quanto à natureza, eles podem ser sigilosos ou eles podem ser ostensivos. Em relação aos sigilosos, vale a gente lembrar que a classificação deles é em secreto, ultra secreto e reservado. Cada um vai ter um prazo aí, né? O documento ele é ultra secreto, mas ele não vai ficar fechado para sempre. Então, passou ali
25 anos que o documento está fechado, você pode abri-lo ou pode prorrogá-lo por no máximo mais 25. É o único que a gente vai poder prorrogar. Passou de 50, o documento será aberto. E assim por diante. Então, você tem o documento reservado ali, você tem o documento que vai ficar fechado por 5 anos. Você tem os prazos para ele ficar em sigilo, né? Depois ele vai ser efetivamente aberto e vai ser de conhecimento ali a quem de direito, ok? Então, em relação a essa questão aqui, ela fica incorreta por causa dessa palavrinha aqui, em relação à utilização da informação. Não é uma situação onde a gente considera aí como classificação de arquivos de acordo com a doutrina da Marilena. Então, questão de número 6, agora eu vou só limpar aqui para a gente conseguir dar sequência. Eu adoro rabiscar um quadro, quando é questão assim, eu até trago o slide para facilitar, mas eu gosto muito de anotar e ir fazendo com vocês e resolvendo. Só que como é questão assim, fica difícil, né? Então a gente acaba trazendo. Se fosse quadro, quem já assistiu minhas aulas aí, já estava escrito de fora a fora, eu já tinha apagado umas 3 vezes e escrito de novo. Eu não sei se eu escrevo mais ou se eu falo mais, eu ainda estou decidindo. Questão de número 6, acerca de métodos de arquivamento e de procedimentos administrativos. Então, agora a gente está falando de métodos de arquivamento, é um outro tópico do seu edital. Julgue o item a seguir. O arquivo especializado, também denominado arquivo técnico, é aquele que detém sob sua guarda os documentos provenientes da experiência humana em uma área do conhecimento específico. Perfeito, tá, gente? A explicação correta, a questão está correta, porque é uma explicação maravilhosa do que vem a ser arquivo especializado. A gente divide aí os arquivos em especiais e especializados. Então, os documentos, eles podem ser especiais, e aí eles vão ser documentos que eu vou trabalhar com a ideia de suporte. Qual é o tipo de suporte que está comportando o meu documento? Então, quando eu falar que eu tenho um arquivo especial, eu vou estar dizendo que o meu arquivo especial tem documentos no suporte disquete, no suporte papel, no suporte CD, no suporte tecido, né, papiro, vai ter vários tipos ali. Então, eu estou cuidando de um espaço de arquivo, eu estou cuidando de uma estrutura de arquivo para suportar cada um à sua maneira, porque cada suporte vai precisar de um cuidado especial. Esses são os meus arquivos que eu chamo de especiais. Já os especializados, eu sempre faço correlação para vocês lembrarem aí dos médicos. O que um médico faz? Um médico ele pode ser clínico, que é quando ele te atende de forma geral, ou especialista, e aí ele vai ser para uma área específica. Quando a gente pensar em especialidade, em arquivos especializados, a gente vai separar por assuntos. Então, eu vou dizer que não eu estou com dor de garganta, estou com coriza, tosse, eu vou e procuro o ortopedista. Ele não é especializado. Se fosse para eu procurar e eu não quero ir num clínico geral, que eu procure um otorrino. Então, a gente vai pensar nesses especialistas para a gente lembrar aqui do nosso arquivo especializado. Como que funciona na prática um arquivo especializado? Você vai ter lá dentro do arquivo as separações assim. Este arquivo só contém arquivos de assunto médico. Nesse arquivo aqui, esse fundo de arquivo, eu só guardo assuntos jurídicos. Nesse aqui, eu só guardo documentos de fins de engenharia. Então, eu vou separar de acordo com o assunto, de acordo com a especialidade. Eu vou organizar o meu arquivo não levando em consideração o suporte, mas levando em consideração a informação propriamente dita contida naqueles documentos, ok? Questão de número 7. Acerca de arquivologia, julgue o item a seguir. Os mapas e as plantas arquitetônicas ou de engenharia compõem o arquivo da instituição. Então, olha só, os mapas e plantas arquitetônicos, eles podem sim compor o arquivo da instituição. Se você tem um documento que prova, né, o que é um documento de arquivo? É um documento ali que demonstra essa organicidade e que prova os fins, prova a existência da instituição. Se o documento é a planta, né, um mapa e uma planta, por exemplo, numa empresa de engenharia, ele é fundamental, ele é basicamente o tipo de documento que é produzido ali. Se é o mapa ou a planta arquitetônica
da própria instituição também é importante, pode ser importante até de valor secundário. Então, essa alternativa, de qualquer forma que vocês pensarem, ela fica correta. Então, nós vamos marcar aqui a questão número 7 com uma questão ok, né? Então, os mapas e as plantas arquitetônicas compõem, sim, o arquivo da instituição. E outra, esses mapas, essas plantas, quando a gente pensar, né, a gente falou em classificação dos arquivos agora há pouco, quando a gente falou da Marilena. Aí a gente classificou lá daquelas 4 formas. Aqui a gente pode aproveitar para lembrar da classificação dos documentos, né? Então a gente vai ter a classificação dos documentos aí textuais, que são aqueles documentos escritos, os documentos cartográficos, os documentos iconográficos, micográficos, informáticos. A gente vai classificar de acordo ali com o suporte que o documento está. Quando eu pensar num mapa, ele é um documento que eu vou considerar como documento no suporte cartográfico, né? Então, quando perguntar para vocês, num mapa, numa planta, né, de uma estrutura ali, de um prédio, a que tipo corresponde, né, essa classificação do documento em si, ele é um documento do gênero cartográfico. Por quê? Ele tem uma imagem, ele tem um desenho, né, ele tem a planta, claro, que não corresponde ao tamanho real do objeto. Então, você tem ali uma versão reduzida daquele imóvel. Você está vendo ali no desenho uma versão reduzida. Isso acontece com os mapas em geral, quando você quer ver uma bacia hidrográfica, por exemplo, lá na aula de geografia no seu livro. Aquela bacia que você está vendo ali, aquele risquinho ali no seu livro, não corresponde à realidade. Mas esse tipo de gênero aí a gente chama de gênero cartográfico. Então fica de dica extra se cair aí para você. Os outros, textuais, aqueles que são escritos, iconográficos, imagens estáticas. Para lembrar de iconográficos, eu gosto de pensar em computador, né? Quando a gente está mexendo no computador, não sempre fala assim, para clicar no ícone tal, clicar no ícone X, no ícone Y. Aquele ícone, ele não se mexe, vocês já repararam? Olha aí na área de trabalho de vocês que tem um ícone. Você está olhando para ele, ele está paradinho, ok? Então, essa imagem estática, ela é iconográfica. Agora, você tem também as imagens filmográficas, né? São aquelas imagens com movimento que dá a ideia de fato de filme. Precisa ter som? Não precisa ter som. Pode ou não, e mesmo assim vai ser considerada filmográfica. Precisa se mexer. Agora, você tem os sonoros também, que são os sons propriamente ditos. Você tem os micrográficos, que são aquelas registradas em microficha, microfilme, a gente fala aí em microfilmagem, né? Tem uma aula específica aí no curso sobre microfilmagem, é uma técnica específica para arquivamento aí de documentos, que ocupa inclusive muito menos espaço e te dá uma segurança aí de quase 500 anos para conservação desses documentos. E, por exemplo, documentos informáticos ou digitais, né? E aí nessa categoria a gente vai considerar os documentos que a gente precisa de um suporte, de uma tecnologia, né? De um leitor para conseguir abrir esse documento. Então, por exemplo, quando eu tenho um documento .pdf, um documento .doc, eu tenho ali um documento em que eu preciso do aplicativo Word, que eu preciso do aplicativo da Microsoft, ou que eu preciso de um aplicativo, né, de um programa que faça leitura de PDF, senão não consigo abrir. Esses são os documentos que a gente considera como digitais ou informáticos. Questão número 8. Documentos que contêm imagens fixas, imagens impressas, desenhadas ou fotografias, como fotografias e cartazes, representam o gênero documental cartográfico. Acaba que a gente acabou de falar a respeito disso, né? Esses documentos que contêm as imagens fixas são justamente o que eu acabei de falar para vocês olharem na área de trabalho. Se elas são imagens fixas, a gente vai chamar de iconográficos, né? São ícones ali estáticos, eles não se movem. Se se movem, aí a gente vai falar de outro gênero, a gente vai falar do gênero filmográfico, ok? Então, essa questão aqui, ela fica incorreta porque errou o gênero documental. Cartográfico era correspondente à questão anterior, né? A gente pensou ali na questão dos mapas, por exemplo. Além dessa forma de classificar em relação ao gênero, eu posso classificar em relação
a espécie, a tipologia do documento, eu posso classificar em relação à forma, eu posso classificar de várias maneiras, né? Então, por exemplo, aí, em relação à tipologia documental, que eu sei que é algo que cai muito aí, quando você classifica um documento em relação à espécie, você diz assim, olha, a espécie desse documento é um contrato, a espécie desse documento é uma ata, a espécie desse documento é uma certidão. Então, você está dando um nome, você está especificando que tipo de documento é aquele. É uma classificação de documento de acordo com a espécie. Quando a gente fala em tipologia documental, eu estou associando essa espécie, que eu já sei, né, com um motivo. Então, eu vou dizer o seguinte, esse aqui é um contrato de compra e venda. Então, eu estou classificando o documento de acordo com a tipologia documental. Eu juntei a espécie, né, contrato, mais o que eu estou, para que eu estou utilizando aquilo, contrato de compra e venda. Então, certidão. Certidão é espécie, certidão de nascimento, certidão de casamento. Tá vendo? Eu pego um documento, eu pego uma espécie e explico, né, o motivo de ter criado, né, de ter produzido ou de ter recebido aquele documento. Ata, então eu tenho uma ata de reunião de condomínio, eu tenho uma ata de assembleia da associação. Eu vou dando justificativas ali para a produção do documento. É isso que a gente chama e que tem aí no seu edital de tipologia documental. Logo, a gente pode concluir que tipologia documental é uma das formas que existem para fazer a classificação do documento. E claro, gente, lembrando mais uma vez, a gente não confunde com a classificação de arquivos. Classificar o arquivo é em relação àquelas 4 formas que a gente falou. Classificar os documentos, eu estou falando algumas aqui para vocês, né? Mas a gente pode classificar, né? Em relação ao gênero, a espécie, a tipologia, a forma e assim por diante, tá bom? Questão de número 9, arquivamento horizontal é o tipo de arquivamento em que os documentos são colocados lado a lado, um atrás do outro, sendo possível retirar o documento desejado sem retirar os outros do arquivo, mas que, no entanto, acaba por prejudicar a conservação dos documentos, pois o papel tende a amassar quando guardado dessa forma. Então, olha só, a questão está te perguntando a respeito da parte que fala aí na matéria de vocês de armazenamento e acondicionamento de documentos. Então, vocês vão ter aí que estudar formas de armazenar e de acondicionar o documento de vocês. Por quê? O arquivo, ele não é só um amontoado de papéis, né? A gente tem aí dentro da arquivologia o termo massa documental acumulada, que a gente utiliza para poder justificar quando a gente tem aquela gama de arquivos misturados ali que a gente não sabe para que serve, como estão organizados, onde que eu guardo o que, eu simplesmente tenho tudo jogado ali, então eu chamo de massa documental acumulada. Quando eu pego essa massa documental acumulada e começo a organizar, ó, esse serve para isso, esse é de fase corrente, esse é de fase intermediária, esse é de fase permanente, esse eu não preciso mais, já passou o prazo de guarda, eu vou jogar fora, esse aqui é no suporte tal, eu vou conservar assim, esse é no suporte tal, eu vou conservar assado. Quando eu faço isso, eu estou destinando ali adequadamente, fazendo adequadamente a minha gestão de arquivo, né? Estou fazendo a administração do meu arquivo. Quando eu faço, um dos passos é saber como eu vou arquivar. Então, eu posso arquivar, por exemplo, utilizando pastas, e aí eu vou ter vários tipos de pasta. Eu vou ter pasta sanfonada, eu vou ter pasta que a gente fala de pasta suspensa, eu vou ter pasta em L, eu vou ter várias pastas, eu vou ter vários mobiliários, vou ter gaveteiro, vou ter arquivo, vou ter estante, prateleira, e isso tudo eu tenho que saber usar dentro da arquivologia da melhor maneira possível para conservar, né, para preservar aí os documentos. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo em papel e eu tenho um espaço ali para montar, eu tenho arquivos, né, vários arquivos, conjunto de documentos, né, no formato ali papel. Tenho muito papel na minha empresa e eu preciso criar um arquivo. Então, eu vou destinar uma sala ali para poder guardar esses meus arquivos. Eu vou e coloco prateleiras para guardar e compro essas prateleiras de madeira. Olha, prateleiras de madeira para arquivos em documento papel, a gente vê na arquivologia que não é adequado. Por quê? Se eventualmente a madeira vem corroída, né, e tem essa possibilidade ali de já trazer para dentro do seu arquivo um agente, né, corrosivo ali, corrosivo não, porque corrosivo é de material mesmo, né, mas um agente, me fugiu o termo, por exemplo, vem com cupim.
né? Um agente ali, causador de estrago ali no seu arquivo. Veio com cupim na madeira. O cupim que veio na madeira, a traça que veio na madeira da sua estrutura ali, né? Da sua estante, ela vai passar para o papel e ela vai destruir os seus documentos ao longo do tempo. Então, por exemplo, o que a arquivologia recomenda quando eu tenho estruturas assim de arquivo para guardar muito papel? Que eu utilize prateleiras de aço, né? Que vai ser menos prejudicial, vai ter menos risco aí de acontecer esse tipo de situação. E aí, dentro do estudo da arquivologia, além de eu compreender se eu vou arquivar numa pasta, se eu vou utilizar caixa, se vai ser de plástico, se vai ser de papel, se vai ser estante, se vai ser gaveteiro, eu tenho também que compreender como eu vou arquivar, qual que é o melhor método, né? Qual que é a melhor forma para eu fazer esse meu arquivamento. Então, aqui na questão está falando do arquivamento horizontal. O arquivamento ele vai ser horizontal ou vertical. O que é o arquivamento vertical? É quando você tem os documentos, né? Por exemplo, aqui, né? Tá falando que os documentos são colocados lado a lado, um atrás do outro, sendo possível retirar os documentos desejados sem retirar os outros do arquivo. Então, vamos desenhar aqui que vai ficar mais fácil, ó. Os documentos são colocados lado a lado. Então, façam de conta que isso aqui é um documento, né? Eles são colocados lado a lado. Esse é um documento, um atrás do outro. De forma que, quando eu quero pegar um documento, quero retirar esse documento, eu não prejudico, né? No entanto, acaba por prejudicar, não, aqui, ó. Não prejudico aqui a retirada, ó. Porque quando eu quero retirar o documento, eu não retiro os outros. Então, eu estou puxando aqui, ó. Eu tenho um conjunto de documentos, olha só como eu coloquei eles, do jeito que a questão falou, né? Eu tenho um arquivo aqui, estou colocando eles lado a lado. Esse tipo de documento, quando você olha, te parece ser um documento de arquivo horizontal, de arquivamento horizontal? Não, pessoal, por quê? A descrição que está dando aqui é o que a gente chama de arquivo vertical. Olha só, peguei documento, visualizem comigo o movimento, ó. Documento atrás do outro, ó, fui colocando atrás. Quando eu quero pegar, eu puxo sem prejudicar os demais. E o prejuízo que eu tenho é que o papel tende a amassar. Por que ele tende a amassar? Porque ele está em pé, ó, vertical. Ele tende a pesar ali, né, gravidade. Então, faz sentido para mim se isso aqui for arquivamento vertical. E o que vem a ser o arquivamento, então, horizontal? É quando, ao invés de colocar o papel lado a lado, eu vou empilhando. Então, aqui, a minha folha de papel, eu vou colocando, ó. Nesse modelo de arquivamento horizontal, eu não vou amassar o meu papel, que é o prejuízo que tem aqui na vertical. Porque eles vão estar todos empilhadinhos. Porém, quando eu quiser retirar um aqui, eu acabo mexendo na estrutura do todo, porque eles estão empilhados, tá? Então, um arquivamento é o contrário do outro em pontos positivos e negativos. Esse arquivamento aqui, ele é mais utilizado quando eu não vou ficar mexendo muito. Então, ele está no arquivamento horizontal, não vou precisar mexer toda hora, beleza. Esse arquivamento aqui vertical, ele é utilizado mais para os documentos de uso frequente, que eu estou movimentando toda hora. Exemplo de uma forma que eu posso arquivar, por exemplo, verticalmente, é quando eu pego e faço utilização, né? Eu tenho ali a minha estante, não tô vendo. Eu mesmo não tô conseguindo ver, mas eu tô sem óculos, né? Mas eu tenho uma estante, imaginem aí comigo. Tenho minha estante, tenho minhas prateleiras e coloco várias caixinhas em pés aqui, ó. A gente tem aquelas caixinhas de papelão, né? A gente tem aquelas caixinhas retangulares, assim, de papelão. Tem um furinho na frente, assim, para facilitar a entrada de ar ali, para questão de conservação mesmo do documento. Todos os meus documentos ali, eu coloco essas caixinhas em pés. Eu tenho pastas, por exemplo, né? Pasta que parece fichário. Aquela pasta, eu utilizo ela também para guardar em pé. Aí, esse tipo de documento, olha só como é que eu consigo manusear com facilidade. Eu puxo a caixa, eu tiro a pasta e assim por diante. Uma pasta suspensa que eu vou utilizar, por exemplo, numa gaveta, né? Ela tem as alcinhas aqui
e pendura na lateral da gaveta, e aqui na frente tem etiquetinha falando para mim o que tem ali. Se eu quiser pegar, eu estou abrindo a pasta ali e puxando, eu não estou atrapalhando muito a ordem dos documentos. Já no horizontal não, tem essa questão de que às vezes eu vou puxar um documento aqui e acaba atrapalhando os demais. Então essa questão aqui, ela tinha tudo para ser uma questão correta, né? Mas como você já sabe aí a diferença do horizontal e do vertical, e você vai lembrar isso. Você vai lembrar que os documentos, eles ficam de fato nessa posição. Você vai imaginar uma folha de papel em pé, você vai imaginar uma folha de papel deitada. É isso, horizontal e vertical. Quando você pensar nessa questão aqui, você vai analisar aí, você vai perceber que o único erro dela é ter falado em arquivamento horizontal, porque a descrição que ela traz para nós é do arquivamento vertical, ok? Então, última questão aí, questão de número 10, vamos finalizar a nossa matéria, julgue o item que se segue referente à arquivologia. É possível verificar que um documento de arquivo foi bem acondicionado quando ele está embalado adequadamente, de acordo com seu suporte físico. Quando a gente estuda em arquivologia, né, dentro ainda da gestão do documento, a forma que a gente vai fazer a administração ali do nosso arquivo, né, a gente pode chamar de gestão de documentos, gestão de arquivo, gestão arquivística, a gente vai utilizar aí o acondicionamento e o armazenamento, inclusive é tópico aí específico do edital de vocês. Quando a gente fala em acondicionamento e armazenamento, para a gente não errar, eu gosto do exemplo do café. Então, você compra, você vai ao supermercado e escolhe aí um café. Concurseiro sempre precisa beber café, né? Se você não está bebendo café ainda, é porque você ainda não tem problema suficiente. Quem não gosta de café é porque está faltando problema, está faltando necessidade de concentração, está faltando paz de espírito, né? Aliás, está com muita paz de espírito sobrando. A gente que não tem muita paz de espírito precisa de um cafezinho de vez em quando para dar aquele up. Inclusive, tem bloco aqui no Monster, né? Para você parar e pegar o seu café, né? Intervalo não é para a gente fazer propaganda do Monster, não. É para você pegar o seu café. Só serve para isso. Então, eu gosto do exemplo do café, porque café, eu conheço café, você conhece café, todos nós tomamos café. Se você não toma café, você está no caminho errado. O café, você vai ao supermercado. Ele tá o quê? Ele tá lá bonitinho, embaladinho. Você até escolhe aqueles embalados a vácuo, né? Por quê? Quando você pensa que o café foi embalado a vácuo, você pensa assim, não, você vai abrir aquele negócio, vai sair aquele aroma maravilhoso. Aí você tem os cafezinhos Nutella, né? O coffee, o não sei o quê. Eu vou fazer propaganda de graça aqui, não. Mas você tem lá os cafés caríssimos, tem o cafezinho meia boca, mas que o concurseiro raiz bebe café. Não interessa como. A ideia do acondicionamento, a gente vai pensar em como esse café foi embalado. Então, se eu embalo ele solto, né? Um café mais tradicional ali que a gente compra na cesta básica do mês, esse café aí, ele está sendo guardado e preservado, o seu aroma, o seu grão ali de uma maneira. Agora, quando eu pego esse café e o meu acondicionamento dele é feito a vácuo, por exemplo, eu estou preservando mais, eu estou tendo mais um cuidado, um carinho, uma atenção. Na hora que o cafezeiro ali, o concurseiro abrir aquilo ali, vai subir aquele cheirinho maravilhoso. Então, o acondicionamento, vocês vão lembrar do café, que tem a ver com a embalagem. A embalagem que você utilizou ali, que a pessoa, né, utilizou ali para acondicionar o seu café. Então, acondicionamento, você vai pensar nisso e vai ler aqui a questão comigo de novo. Um documento de arquivo foi bem acondicionado quando ele está embalado adequadamente, de acordo com o seu suporte físico. Olha só que legal, eu estou respeitando ali o suporte. Eu tenho um CD, eu vou jogar o CD dentro, por exemplo, de um envelope pardo? Será que é o melhor? Eu tenho um papel, será que vale a pena eu colocar na caixinha do CD, dobrar ele ali, amassar e guardar na caixinha do CD? Cada um tem o seu suporte adequado. Quando eu pensar em acondicionamento, eu vou pensar que quanto melhor eu fizer, quanto mais adequado eu fizer, mais eu irei preservar, assim como o cheirinho do café. Agora, quando você pegou esse café, levou para tua casa e percebeu que ainda tinha um restinho aberto, o que você vai fazer com esse café? Você vai colocar ele na sua despensa, né? Você vai terminar de utilizar o seu café que está aberto e depois é que você vai fazer o uso ali da sua nova mercadoria que você comprou. A ideia de armazenamento
na arquivologia aqui para nós, vai ser a mesma. Você vai pensar onde você vai guardar o seu café quando você chegar em casa. Você vai guardar o seu documento. Se você sabe que acondicionamento tem a ver com a embalagem, então você vai lembrar que armazenamento tem a ver com a estrutura. Você tem sua despensa aí na sua casa, você tem uma gaveta onde você guarda o seu café, você tem uma estante. Então, nos arquivos também a gente tem isso. Então, o armazenamento tem a ver com o mobiliário onde você vai colocar. Então, vejam comigo, documento papel, acondicionei no envelope pardo, arquivei na estante. Documento CD, acondicionei numa embalagem plástica adequada, arquivei no gaveteiro, armazenei no gaveteiro. Então, acondicionamento e armazenamento são conceitos muito simples que não se confundem. O que a banca costuma fazer com você? Ela traz aqui, igual ela fez na questão anterior do vertical e horizontal, ela traz para você julgar, traz toda uma explicação que tem a ver com o armazenamento. Mas agora você já sabe, na hora que você estiver lá na prova, você vai dar uma vontade de tomar café e você vai lembrar. Armazenamento tem a ver com onde eu coloquei o meu café quando eu comprei. Acondicionamento tem a ver com a forma como ele veio embalado. Se ele veio a vácuo, se ele veio soltinho, se ele tem frescura, se ele não tem frescura, tá bom? Então, gente, com essas dicas, a gente encerra aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fico aguardando o retorno aí de vocês. Deixem seus comentários, né? Eu trabalho em cima dos comentários de vocês. Se vocês estão precisando de alguma outra informação, se acharam que ficou incompleto, o que vocês pedirem aí, o Monster tá aí para vocês, né? A gente tá querendo sempre cuidar do aluno, saber quais são os anseios do aluno, quais são as dificuldades, para a gente poder ajudar. E se você achou que foi bom fazer essas questões aqui comigo, eu tenho uma notícia bacana para você. O Monster Concursos, ele agora tem uma plataforma de questões. Então você acessa aí monsterconcursos.com e vai fazer a resolução de várias questões aí de acordo com a disciplina que você selecionar. Pode selecionar por disciplina, por banca, né? Você escolhe a maneira que você vai estudar. Lembrando do que eu falei no primeiro bloco, quem estuda por questão tem mais chances de ensinar ao cérebro o que precisa ou não ser memorizado, o que é ou não importante. E também consegue identificar antes da prova o seu erro. Não tem nada mais triste, gente, do que sair da prova e ficar conferindo o gabarito e falar, nossa, pior que eu já tinha estudado isso, só que eu esqueci, fiquei na dúvida e marquei errado. Para que marcar errado se você pode treinar antes? Então, mais uma dica aí do Monster e gratuito também, pessoal. Você não paga nada para poder fazer isso. No mais, eu estou aqui à disposição. Volto em breve com novas dicas, novas matérias e espero vocês me acompanhando aqui sempre. Até a próxima, pessoal!